Olá, vamos falar mais uma vez sobre a obra do Espírito Santo em nossa vida. E o tema de hoje vai tratar especialmente de como sabermos que o Espírito Santo está atuando de maneira poderosa em nossa vida, de maneira produtiva, de maneira positiva. Por que eu estou falando isso? Porque o Espírito Santo ele fala com todos os seres humanos, dia e noite, crente ou incrédulo. Ele tenta convencer os incrédulos a aceitarem o Senhor Jesus, mas muitas coisas que o Espírito Santo gostaria de fazer em nossa vida, nós bloqueamos. E então vamos falar alguma coisa sobre a obra do Espírito em nós, como sabermos, a espécie de um termômetro sobre o assunto. Como sabermos, como reconhecermos que ele está atuando em nossa vida. Agora, eu não vou, é lógico, em 10 minutos, 12 minutos, que seja, esgotar o assunto. Eu vou falar uma parte dele, e muitas coisas, infelizmente, por causa do tempo, nós não vamos falar. Bom, eu queria começar aqui uma parte negativa, e depois vamos para uma parte positiva. A parte negativa seria dizer coisas que muitos alegam ser o Espírito Santo atuando, mas não é. Sabe, uma delas é dizer assim, todo mundo que fala em línguas é porque está com o Espírito Santo. Olha, vou falar uma coisa que eu vi, mesmo criança, mesmo muitos anos antes de conhecer a Bíblia, mesmo muitos anos antes de saber coisas especiais sobre Jesus e a salvação que ele oferece, muitos anos antes de eu ouvir falar sobre o Espírito Santo, eu vi meu pai, que era da Quimbanda, falar em línguas. E não foi só uma vez, não. Foram algumas vezes. Então, como que ele, possuído pelo demônio, falava em línguas? É porque, vou repetir, o fato de falar em línguas estranhas não quer dizer que seja uma obra do Espírito Santo. Então, eu estou falando do aspecto negativo. E quando você vê em várias igrejas, a pessoa fica girando para lá e para cá, e aquilo é obra do Espírito Santo, então, com certeza não. De novo, você pode ir na Bahia, por exemplo, não é exclusividade, mas ver lá aquelas mulheres vestidas com aqueles vestidos brancos, grandes, girando para cá e para lá, ou então numa reunião de umbanda, coisas semelhantes, candomblé, e aqueles atabaques, e a pessoa girando inconsciente, como fazem nas igrejas por aí, e gira e cai no chão e se estribucha todo. Você nunca viu ninguém na Bíblia dessa forma. Não tem. A pessoa pode até pegar um texto, olha aqui, mas ela vai distorcer, porque não está falando nada disso. Né? João Batista é um dos exemplos que eu vou dar, estava cheio de Espírito Santo e você nunca vê ele fazendo esse tipo de coisa. Né? Jesus, que é mais que ele, cheio de Espírito Santo, nunca ficou girando e caindo no chão, estribuchando. Imagina Jesus rolando no deserto lá, cheio do Espírito, né? Eu estou até zombando porque, desculpe, mas essa é uma imagem muito baixa, não chega nem a ser cômica, né? Da obra do Espírito Santo, que é uma coisa sagrada. Ok? Então, não podemos aceitar isso como sendo obra do Espírito Santo. Vamos falar rapidinho sobre a obra do Espírito Santo? Jesus falou em João, capítulo 16, a obra do Espírito Santo é convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. Já temos vídeos sobre isso, você pode ver, e eu vou falar algumas coisas um pouquinho diferente aqui, sem entrar em contradição, apenas adicional àquilo que já foi falado. O pecado tem sumido da sua vida, isso é obra do Espírito Santo, sumir com o pecado da sua vida. E quanto à justiça? A justiça de Cristo tem tomado conta da sua vida, ela visivelmente está aumentando em sua vida, você está crescendo em justiça. E o juízo?
ele tem tomado conta dos seus pensamentos, você se preocupa com o juízo. Uma das partes importantíssimas do juízo é a confissão de pecados. Quando você confessa os seus pecados, esses pecados já vão sendo levados para serem julgados e o seu arrependimento é aceito por Cristo, você é perdoado e é assim que você deve viver. Quanto mais tempo o perdão por um pecado durar na sua vida, melhor. Está entendendo? Sabe quando você entra numa loja de antiguidade, né, relíquias, né? Quanto mais antiga ali uma moeda, por exemplo, mais valiosa ela é. Então imagina você simbolicamente chegar e falar, olha, eu consegui esse perdão para esse pecado aqui há 30 anos. E essa foi a última vez e ficou por lá. Então, infelizmente a mensagem que Jesus deu à mulher adúltera, vá e não peques mais, não é mais ouvida. Quase se silenciou, né? A primeira parte você ouve bastante, né? Eu também não te condeno. A segunda parte, vai e não peques mais, ela virou motivo até de piada. E muitos não acreditam que Jesus seria capaz de falar para a gente, vá e não peques mais, porque nós queremos ficar com o pecado até que ele dê um jeito, porque a gente não vai entregar a ele os nossos pecados. Isso é lógico que é uma perdição. Eu estou falando como é ensinado, não estou falando como que é o certo, como é a verdade. Bom, outra coisa importantíssima para saber que o Espírito Santo está atuando em nossa vida são os frutos do Espírito, em Gálatas capítulo 5, 22. Nós falamos dele lá no comecinho de janeiro, né? De como desenvolver esses frutos e como eles devem ser planejados em nossa vida para que sejam cultivados e cresçam. Os frutos não vão surgir na nossa vida de maneira acidental ou mágica. Se nós não colaborarmos com a obra do Espírito Santo, não manifestaremos esses frutos. Se nós delegarmos para o Espírito Santo assim, ele que tem que fazer tudo, eu não tenho poder, como se fôssemos humildes, né? Isso não é humildade. Se você está delegando para o Espírito Santo fazer a obra que ele está esperando que você faça, essa obra não vai acontecer e você, infelizmente, vai se perder. E aqui a questão não é se perder, que horrível. Não, é você deixar de ganhar, sabe, o céu, a vida eterna, os prazeres que Deus te oferece aqui mesmo. Essa é a grande perda. Não pense assim, os horrores do inferno. Não, pense nos prazeres do céu. É isso que deve te motivar. O Evangelho de Cristo sempre foi assim, pensando naquilo que você vai ganhar, não no medo daquilo que você vai receber se não estiver com Ele. Isso não serve de estímulo. Depois nós vemos muito isso na Palavra de Deus. A palavra foi inspirada pelo Espírito Santo. Ele inspirou profetas, apóstolos e tantos homens, são aproximadamente 40 autores na Bíblia, inspirou esses homens para deixar a luz, para que iluminassem os nossos caminhos. Você está mais próximo da Bíblia ou está mais longe? Você dá valor à luz que vem da Bíblia até nós ou você despreza? Você não tem tempo para ela. Se você estiver desprezando a Bíblia, isso já é um sinal muito claro de que o Espírito Santo não está atuando na sua vida. Aí você pode falar, mas do começo você falou que ele fala com incrédulos, fala com quem não tem tempo para ele, mas não é de uma forma poderosa. E não adianta ele falar e você não ouvir. É possível não ouvir a voz do Espírito Santo? É possível. É possível. Se o seu ouvido estiver entupido de tantas coisas desnecessárias e fúteis que você está ouvindo, você não vai ouvir o principal, que é a voz do Espírito Santo. Então eu repito, se você não tem tempo para a palavra de Deus, você está sendo afastado dela, não é o Espírito Santo que está atuando na sua vida.
E, para encerrar o último ponto, nós temos que exaltar o Senhor Jesus Cristo em nossa vida, pois essa é a obra do Espírito Santo. Jesus falou assim, ele não vai falar dele mesmo, ele vai falar de mim, ele vai me exaltar. Então, se você não se preocupa em exaltar a Jesus, se você tem vergonha de Jesus, e eu vejo, como eu já disse aqui, tantas pessoas que têm vergonha de Jesus, né? Até mesmo de agradecer por um alimento em público, agradecer a Jesus e exaltá-lo. E eu estou dando um exemplo mínimo, mas até isso a pessoa não quer. As pessoas cristãs não querem ser identificadas com Jesus, não é engraçado? É muito antagônico, né? Você é cristão, mas não quer ser identificado com Jesus? É o que eu falo da língua inglesa, né? Você se lembra que eu sou professor de inglês? Hoje, muitos aí estão oferecendo cursos na internet super rápidos. Você aprende a falar de uma hora para outra, né? Em outras palavras, estão dizendo assim, aprenda inglês evitando o inglês. Aprenda inglês não gostando do inglês, né? Porque quando você gosta de uma coisa, você não quer que ela acabe rápido. Isso não é normal. Você está experimentando uma comida deliciosa. Aí você come super rápido para falar, ó, já comi, acabei, pronto. Não. Se você gostar do inglês, você vai querer degustar. O tempo não vai ser tão ali na sua lista, tão importante como o absorver, o degustar. E isso vai fazer parte de você e daqui a pouco você vai estar falando. Se você tem uma rejeição por Cristo, pela presença dele, se você não quer ser identificado com ele, então o Espírito Santo realmente não está trabalhando na sua vida. E é muito triste isso. Deixe seu like em nosso vídeo, compartilhe, porque muitas pessoas precisam receber a obra do Espírito Santo na vida delas. Compartilhe, se inscreva no canal se você não é inscrito. Colabore com o nosso canal para que ele cresça. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.